Para quem está nos assistindo ao vivo via Facebook, especialmente para os petroleiros, petroleiras da ativa, aposentados, aposentadas e pensionistas, muito boa noite. Sejam bem-vindos também todos aqueles que eventualmente estejam assistindo essa gravação, uma vez que inclusive a gente já aproveita para informar, essa entrevista vai ficar à disposição de todos os interessados e interessadas no YouTube, no canal do Sindipetro RN, TV Sindipetro RN. Por fim, a nossa saudação aqui, o entrevistado de hoje, o advogado e assessor jurídico do Sindipetro RN, Dr. Marcelino Monte. Com o Dr. Marcelino, hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa batalha judicial que envolve a questão do equacionamento do déficit do plano Petros 1. Boa noite, doutor. Boa noite, Christian. Boa noite a todos que nos assistem, a família petroleira. É com muito prazer que a gente está aqui para tentar dirimir algumas dúvidas que a categoria está tendo com relação a todo esse imbróglio jurídico, com relação ao equacionamento da Petros. E estamos aqui à disposição de vocês, à disposição do entrevistador, para tentar esclarecer da melhor forma possível aquilo que vier a lume nesse encontro nosso aqui. Ok, doutor Marcelino, o que foi feito até agora, até esse momento, na esfera judicial pelo movimento sindical petroleiro, inclusive nacionalmente, para que seja barrado esse equacionamento absurdo que está sendo proposto? Muito bem. Nós tivemos inclusive um encontro em Curitiba há 15 dias atrás, onde foi reunido todos os sindicatos filiados à FUP, e inclusive as assessorias jurídicas, e fizemos um apanhado de como estava nacionalmente. Na realidade, a intenção de todo o movimento sindical, em todas as capitais que foram propostas ações, é no sentido de postergar ao máximo esse desconto que está sendo efetuado aos petroleiros e petroleiras, certo? E tentar conseguir uma fórmula que venha a tornar o plano saudável, que ele atualmente realmente ele não se mostra um plano saudável, e existe uma série de fatores realmente que alteraram o equilíbrio econômico do plano. E o que está tentando se fazer é postergar esse desconto até que se encontre uma solução aonde seja viável para o petroleiro e ele não venha passar tanta necessidade como está acontecendo atualmente, onde a gente tem conhecimento que tem petroleiros que estão recebendo contra-cheque sem um centavo na sua conta corrente, Então, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, nós entramos com a ação civil pública no dia 20 de dezembro de 2017, exatamente no dia que iniciou o recesso do judiciário. Esperávamos ser atendidos pelo plantão judiciário, não fomos atendidos. Eles entenderam que aí seria realmente uma matéria que poderia ir para a vara normal, para a distribuição normal. E no dia 25 de janeiro, após o regresso do recesso, o juiz presidente da causa, ele concedeu a liminar, determinando que a Petros podia fazer o equacionamento desde que retirasse o limite técnico do valor a ser equacionado. Explicando em termos de números, naquele momento a Petros queria fazer um equacionamento de 22,6 bilhões e o juiz disse que ela podia fazer desde que retirasse os 6,6 bilhões, que é o valor do limite técnico do plano Petros. Então, ele quis dizer que a Petros só poderia fazer o equacionamento de 15,6 bilhões. Isso daria aí uma folga de 30% a 40%, a depender do caso, 30% a 40% menor do que o desconto que está sendo feito atualmente. Em que pé estão esses despachos no momento, principalmente no âmbito local? Muito bem. Diante do descumprimento da Petros, no mês de março, no dia 23 de março, quando começaram a aparecer os contra-cheques do mês de março, onde vinham o desconto do equacionamento, nós tomamos a iniciativa de denunciar no dia 23 de março, denunciamos ao juiz o descumprimento da medida liminar e apresentamos apenas 26 exemplos, porque não queríamos colocar o exemplo de todos os que foram debitados. Nós não queríamos colocar porque isso aí ia tumultuar o processo. Então queríamos 10 exemplos, mas como ao mesmo tempo apareceram 26, nós apresentamos ao juiz 26. O juiz considerou uma prova robusta
que nós apresentamos e de imediato ele deu um despacho dizendo que a Petros teria que devolver esse dinheiro num prazo de 5 dias. A Petros entrou com um embargo de declaração dessa decisão do juiz, pedindo que para esclarecer a quem ela tinha que devolver os recursos, embora ela soubesse a quem tinha debitado. E foi até a resposta do juiz foi exatamente em cima disso. Como que ela quer saber a quem devolver se foi ela mesmo que fez o débito, né? Bom, então o juiz mandou que ela devolvesse agora em 5 dias, arbitrando inclusive uma multa de 20% em cima dos valores descontados em favor dos petroleiros se ela não cumprisse os 5 dias. E hoje nós tivemos inclusive uma audiência de conciliação. Perfeito. Aí, diante dessa situação, que ela se mostrou que não sabia quem devolver o dinheiro, ontem nós acostamos ao processo 3 relações de sindicalizados, onde tínhamos uma relação dos sindicalizados da ativa, os sindicalizados aposentados e os sindicalizados pensionistas, totalizando 1.613 pessoas ligadas a Petros. E acostamos ao processo e mandamos dizer ao juiz, caso ele ainda persista, tá certo? Esses aqui são os beneficiários, os substituídos do sindicato nessa ação. Porque o sindicato ele é o autor dessa ação, mas ele é o autor na posição de substituto processual. Na realidade, os autores são os 1.613 integrantes daquela relação, das relações. E como essa audiência pública de hoje projeta desdobramentos? Pronto, então hoje pela manhã nós tivemos uma audiência de conciliação. Eu achei inclusive que a Petros ela fez descaso, ela está fazendo descaso desse processo, tanto assim que mandou apenas um preposto sem estar acompanhado de um advogado. O preposto não entendia nem o que se tratava a matéria do processo, simplesmente ele foi lá para dizer que não havia acordo. Na oportunidade, nós fizemos uma ressalva na ata da audiência, certo? Denunciando mais uma vez ao juiz que pessoas foram descontadas de forma diferente do que tinha sido dito na liminar, inclusive exatamente pessoas que estavam chegando com contra-cheque zerado, sem um centavo a receber no dia 25, que é hoje, tá certo? E são pessoas realmente que estão desesperadas porque não tem de onde tirar a renda, essas alturas não tem de onde tirar a renda para manter a família, né? E aí a gente está pedindo agora que todas essas pessoas que foram descontadas, que são sindicalizadas ao Sindipetro RN, tragam para o sindicato os contra-cheques de fevereiro, março, abril e também aquela tela que tem, onde tem um simulador do desconto do equacionamento da Petros. E nós vamos juntar todo esse material de novo no processo, certo? Para que o juiz dê uma definição. Inclusive nós vamos pedir, nessa oportunidade, dessa denúncia, vamos pedir a prisão do presidente dos diretores da Petros, que é possível exatamente pela desobediência civil, que é um crime tipificado no Código Penal. Doutor Marcelino, em relação com essa sua resposta, nós temos aqui uma pergunta de um internauta, Alexandre Domingos, que é um petroleiro da Ativa. Ele diz o seguinte: de forma deliberada, a Petros está enviando para as audiências prepostos alheios aos processos em curso. A título de exemplo, temos a última audiência da ação dos níveis para os aposentados e pensionistas, realizada semana passada na primeira vara de trabalho, onde a advogada da Petros e a da Petrobras estavam desinformadas sobre o que estava acontecendo. Na audiência de hoje, ele cita, da ação contra a Petros, o preposto estava inseguro ou incerto do status do processo. A Petros descumpriu a liminar, continua descumprindo e acreditamos nós que continuará pagando para ver. Ele pergunta então, pela forma aparentemente desinteressada e descompromissada que a Petros está tratando a questão, não estará ela confiante em que nas instâncias superiores esse processo será revertido em seu favor? Não estaríamos participando aparentemente de um jogo de cartas marcadas? Bom, eu como advogado, eu acredito na justiça. Baseado nisso aí, a gente tem como usar todos os requisitos técnicos para combater qualquer coisa dentro de um processo judicial, desde que realmente ele seja um processo justo.
Diante dos fatos que estão acontecendo no Brasil ultimamente, a gente fica receoso se realmente no final do processo não haverá qualquer carta marcada, qualquer carta na manga que a Petros tenha, que venha a desconstituir todo o trabalho que nós estamos tendo ao longo, porque esse é um processo que eu acredito que ele vai levar de 5 a 10 anos para o final dele. É um processo que vai envolver perícia, é um processo que ainda vai envolver uma grande discussão, porque no nosso processo a gente pede que seja feita uma perícia técnica dos números da Petros para ver se realmente o déficit a ser equacionado é esse valor que eles estão apresentando. Nós acreditamos que esse valor não exista, tá? Até porque a própria patrocinadora tem muitos débitos com a Petros, e esses débitos eles vêm sendo postergados ao longo de muito tempo. Então, na hora que for cobrado realmente esses débitos, na hora que esses débitos entrarem no caixa da Petros, eu acredito que o número a ser equacionado talvez até nem sequer exista. Mas isso aí quem vai nos dizer não sou eu, não vai ser o juiz, vai ser um perito que vai analisar todas essas contas que serão feitas dentro do processo, dentro do nosso processo judicial. Ainda com relação a essa matéria, uma pergunta de um outro internauta, petroleiro aposentado, Max Gabay. Ele faz o seguinte questionamento: a Petros vem protelando decisões do judiciário, o qual está impondo multas que, se pagas, onerarão os cofres da própria Petros. Há como pedir ao juiz que, em caso de descumprimento, quem arque com os custos sejam os próprios gestores? Perfeito. Boa tarde, Max. Prazer que a gente responde ao seu questionamento. É o seguinte: a multa por descumprimento de decisão judicial nas ações civis públicas, elas são cobradas ao final do processo, tá? Então, no final do processo é apurado realmente a questão da responsabilidade pelo não cumprimento das decisões, tá? Elas podem ser, inclusive, podem ser oneradas ou podem ser também reduzidas, tá certo? Pode ser... no final do processo, na hora da execução da sentença do processo, ela pode ser modificada. E também ser responsabilizado aqueles que deram causa à aplicação da multa, tá? Então isso aí certamente no final do processo deverá ser direcionado para os diretores que não cumpriram as decisões liminares, tá certo? Lembrando sempre o seguinte, que a multa ela é a medida coercitiva. Então a multa não é a nossa finalidade. A nossa finalidade é eles cumprirem realmente as decisões e trazerem benefício para aqueles que a gente está defendendo. Então a multa é como se fosse um acessório do processo, tá certo? Essa não é a nossa preocupação nesse momento, mas com certeza ao final do processo, na execução do processo, nós vamos pedir responsabilização de quem não cumpriu a decisão. Ok. Uma pergunta aqui do internauta João Rocha: qual a sua interpretação quanto à cláusula 48 do regulamento Petros? É direito líquido e certo dos não repactuados? Veja bem, a questão do déficit técnico, ele envolve todos os repactuados e não repactuados, né? Não existe aí, em função da Lei Complementar 109 de 2001. Então, é a lei complementar que diz que quem tem que pagar qualquer déficit são os participantes e a empresa patrocinadora, tá? Com relação a repactuados e não repactuados, não vai haver muita diferença, a não ser que os repactuados eles ficarão com um ônus maior do que os não repactuados. Isso aí é provado matematicamente, tá certo? Agora, com relação à cláusula 48, que essa cláusula 48 sempre ela é aventada nos encontros que a gente tem, na realidade a cláusula 48 ela isenta os participantes de pagarem apenas em 3 situações. No caso que seria pago pela patrocinadora. No caso do 13º, são 3 itens que tem nesse artigo 48, tá? Então, na realidade, o que está se pagando agora não é com relação à cláusula 48. A cláusula 48 ela não isenta ninguém de pagar o equacionamento. Ela isenta e ela transfere para a patrocinadora apenas 3 itens, que esses aí já são automaticamente transferidos ao longo do ano. Tá certo? Que é a questão do 13º, se houver desequilíbrio para o pagamento do 13º e mais umas 2 outras situações. Ela não envolve o equacionamento como um todo. Tá certo? Então eu acredito que essa conta do artigo 48 ela já é feita anualmente sem
sem nenhuma medida judicial para isso aí. Uma outra pergunta do internauta Max Cabai. Até a presente data, apesar dos esforços dos sindicatos não sindicalizados ou os que residem fora de Natal ainda estão sendo cobrados. O que mais efetivamente pode ser feito? Como o senhor situa essa questão da representação sindical e do local de residência no âmbito de uma ação civil pública? Muito bem. A ação civil pública, ela tem jurisdição aonde o juiz tem jurisdição. Ou seja, o juízo estadual, ele tem jurisdição em todo o estado do Rio Grande do Norte. Isso por um lado. Por outro lado, é a questão da representação sindical. O artigo 8º da Constituição, ele diz lá o seguinte, que o sindicato, ele representa toda a categoria profissional. Muito bem. A lei da ação civil pública, quando ela vai dizer os legitimados, quem são legitimados, o sindicato sequer ele está como legitimado na lei da ação civil pública. Quem está legitimado lá são as associações, o Ministério Público, e tem dizendo quem são as pessoas que podem propor ação civil pública. Por força da jurisprudência, ao longo do tempo, os sindicatos passaram também a ser legitimados. Tá? Eles foram legitimados, equiparados às associações. Tá? Isso é o que diz o STF, o STJ. Já tem várias situações que eles já se pronunciaram dessa maneira. Bom, o que é que acontece? Nós temos o entendimento que o sindicato ele representa toda a categoria profissional, baseado no que a Constituição diz que é a lei maior. Há juízes que entendem que nas ações civis públicas os sindicatos eles só representam aqueles que são associados, que são sindicalizados, tá? Isso aí a gente tem decisão de todo jeito no Brasil. Uns dizem isso e outros atendem à Constituição. Ora, a Constituição é a lei maior, mas a lei especial, que é a lei da ação civil pública, que fala da questão dos associados, tá certo? Elas reduzem o âmbito de atuação do sindicato, por isso aí, tá? Bom, até a semana passada, até antes do juiz, até quinta-feira da semana passada, no nosso processo não se falava em sindicalizados e não sindicalizados. Então, até aquela data, o nosso entendimento era que nós estávamos representando toda a categoria profissional de petroleiros residentes ou lotados no estado do Rio Grande do Norte. Era esse o nosso entendimento. Só que o juiz, ele naquela decisão dos embargos de declaração, ele limitou a nossa ação aos sindicalizados, tá? Mas no processo não existia nenhuma relação de sindicalizado, nós não tínhamos colocado ainda nenhuma relação de sindicalizado. Daí porque nós achamos que tínhamos a obrigação de mostrar no processo quem são os petroleiros, aposentados, pensionistas, idade ativa, lotados ou residentes do estado do Rio Grande do Norte que são sindicalizados. Então por isso que ontem nós entregamos no processo a relação com 1.613 sindicalizados, que é os sindicalizados ligados à Petrobras. Nós apresentamos no processo ontem e esperamos que seja atendido o que o juiz disse, o que o juiz determinou, que dessas pessoas seja devolvido sob pena de aplicação de multa de 20% em cima dos valores descontados, né? É importante dizer o seguinte, que o próprio juiz, ele já disse numa decisão anterior que se a Petros não devolver, ele vai bloquear a conta da Petros para devolver o dinheiro pessoal. Essa é uma verba alimentar, tá certo? Que a pessoa não pode, que ninguém pode dispor dela da forma como está sendo feita. Há um outro questionamento aqui do internauta João Rocha, sobre como o senhor vê os casos de empregados que estão com ações agilizadas através do sindicato e da ANBEP. As ações, elas não pedem a mesma coisa? Bom, eu não tenho conhecimento de qual é o objeto da ação da ANBEP. Tá? Até hoje não me apresentaram nenhuma petição e eu também, por uma questão ética, também não fui atrás do que é que eles estão pedindo na ação deles. Acredito que seja a mesma coisa, tá? Porque ou melhor, se eles estiverem pedindo lá para que não seja feito o equacionamento, é um pedido diferente do nosso. Sim. O nosso pedido é para que seja feito o equacionamento excluindo o limite técnico que a lei prevê que seja excluído. Tá? Então, se lá eles estão pedindo para que seja feito, para que seja realmente sustado totalmente o equacionamento, o objeto é diferente do nosso. Então, não vai causar litispendência, tá?
Contudo, se eles estiverem pedindo exatamente a mesma coisa que nós estamos pedindo na nossa ação, ninguém pode participar das duas ações ao mesmo tempo, porque isso aí vai gerar litispendência. Agora, a litispendência, quem argue, não somos nós que vamos arguir, quem vai arguir vai ser a Petros. Quando a Petros vir que alguém em uma outra ação, uma ação individual ou mesmo uma ação coletiva, perdeu aquele objeto, ou seja, transitou em julgado uma decisão dizendo que ele não teria direito, tá certo? Com certeza, e a nossa venha a ter sucesso, isso aí é um quadro que eu estou colocando para você, tá? Então, se ele perde em uma e ganha na nossa, com certeza vai ser dada a litispendência, tá certo? E ele não vai ter acesso ao benefício da ação que foi vencedora, certo? Contudo, a dele em nada prejudica a nossa. Sim. Assim como a nossa também, a ação do Sindipeto, ela em nada prejudica a ação da AMBEP, tá? Mas ela prejudica aquele que está nas duas ações. Esse aí fica prejudicado, porque se ele perder em uma, ele não vai ganhar na outra. Ok. Max Gabay faz o seguinte questionamento. O pedido do sindicato de solicitar o equacionamento pelo mínimo foi uma estratégia para rebobinar o processo, disse ele, né? Pois a Petros deveria voltar a Previc e negociar este novo tipo de equacionamento. Qual será o passo definitivo? Ou seja, o sindicato aceita pagar pelo mínimo? Mas eu diria até que o sindicato, na verdade, busca uma auditoria, né, desses valores tidos, né, como déficit. Mas, na verdade, a pergunta aqui, como envolve também estratégias jurídicas, eu passaria aqui tranquilamente ao doutor Marcelino. A questão da estratégia jurídica, Max, a gente faz até questão de evitar divulgar quais serão os nossos próximos passos, tá certo? Mas respondendo só a sua pergunta, a nossa ação, o objetivo dela não é apenas reduzir o equacionamento do teto para o piso, ou seja, não é apenas de retirar aquela parcela do limite técnico. A nossa ação realmente ela pede uma auditoria nas contas da Petros. Tanto é que um dos pedidos nossos é exatamente para que o juiz venha compelir a Petros para apresentar todos os demonstrativos financeiros e sejam submetidos esses demonstrativos financeiros a uma perícia técnica e a uma perícia técnica atuarial, tá certo? Ele tem que ser apresentado todo de onde foi que foram tirados aqueles débitos que tem com a previsão para pagamento até o ano 2102, como é o caso do PSP1, né? Então, quer dizer, na realidade, quando se trata de cálculos atuariais, ele fica um pouco mais complicado, porque existe uma série de fatores que envolvem para se saber até quando o plano vai pagar e quanto é que esse plano vai pagar, tá certo? E isso aí, se com os balanços financeiros a gente vê algumas instituições manipularem os balanços, que dirá quando se trata de cálculo atuarial. Tá certo? Então é necessário realmente ser feita uma perícia técnica para ver se aquilo que está sendo apresentado como déficit, se realmente aquele valor existe. Tá? E também não podemos esquecer que existem débitos, como eu já disse anteriormente, existem débitos da patrocinadora a serem saldados para com o plano, tá certo? E eu acredito que com esses débitos sendo saldados, venha a reequilibrar o plano, porque são valores realmente bem vultuosos. Existe uma ação aí de 2001 que hoje já estaria em torno de 11 bilhões para a Petrobras pagar a Petros, né? E que isso aí tem uma previsão de pagamento em 20 anos. Então a gente tem que ver exatamente a perícia técnica, vai ter que ver se esse dinheiro já está provisionado dentro do plano, por que valor ele está provisionado, qual é realmente o impacto disso aí no plano de equacionamento, tá certo? Então existe uma série de coisas que tem que ser discutida, mas é muito difícil os sindicatos ou o movimento sindical ele obrigar a Petrobras a pagar a Petros, porque o legitimado a cobrar débito é o credor, e o credor no caso é a Petros. Nós temos uma dificuldade muito grande porque, por exemplo, é problema de gestão. A gestão da Petros, ela é dada por 4 indicados pela Petrobras e 3 pelos empregados, pelos beneficiários, né? Pelos participantes. Então, sempre as decisões, elas vêm de cima para baixo. Ou seja, a Petrobras diz o que quer que a Petros faça e a Petros faz. Porque aqueles 4 lá não querem perder a vaga deles de diretores, tá certo?
Então, sempre a gente tem essa dificuldade. A Petrobras, ela também, ao longo do tempo, ela vem tentando se esquivar de participar desses equacionamentos e ela quer realmente tirar o corpo de fora do plano Petros, né? O maior objetivo dela atualmente é esse. A gente sabe perfeitamente que nos bastidores o que eles estão tentando fazer é tirar todas as empresas estatais, tirar realmente as empresas, se separarem dos planos de previdência, eles se eximirem de qualquer déficit, né? E isso aí é uma briga, eu podia dizer até você assim, que é uma briga de gigante, tá certo? Porque a gente vai ter que brigar contra um sistema que está atuando dentro das empresas estatais, certo? Em prejuízo dos trabalhadores que ao longo da vida sempre dedicaram seu trabalho a essas empresas e sempre acreditaram que na hora que fosse se aposentar iam ter realmente a complementação de renda. E o que a gente está vendo aí hoje é uma coisa extraordinária, que tem pessoas que já pensaram, inclusive, o seguinte: rapaz, se eu pudesse, eu sairia desse plano. Tá certo? E como é que ficaria a assistência dessas pessoas que pagaram ao longo de 35 anos a sua complementação de aposentadoria? Doutor Marcelino, sem declinar a nossa estratégia, obviamente, sem querer adiantar passos que são importantes nesse embate jurídico, o que pode ser feito para resolvermos um problema do pessoal que teve o contra-cheque zerado ou que foi liberado com valores irrisórios, ultrapassando inclusive a chamada margem consignável? Muito bem. Questão grave, né? Muito bem. Nós vamos fazer na próxima semana já, acredito que no primeiro dia útil do mês de maio, porque a gente vai ter que recolher todos esses contra-cheques. O petroleiro tem que trazer esse contra-cheque para o sindicato para que a gente possa denunciar isso aí, tá certo? Isso é uma coisa que eu poderia dizer até assim, vai contra a dignidade da pessoa humana você deixar ao final de um mês de trabalho, ou um trabalhador que passou o mês trabalhando, ele vai receber o contra-cheque zerado por uma conta que ele mesmo disse que aquilo ali ele não comeu e nem bebeu daquela conta. É uma situação difícil. Nós vamos denunciar novamente, vamos apresentar isso aí ao juiz, vamos tentar sensibilizar o juiz para que ele tome realmente uma medida mais enérgica, contra as pessoas que estão agindo dessa forma dentro da Petros, tá certo? A Petros alega o seguinte: não, ele tem um termo de ajustamento de conduta feito com a Previc. Nesse termo de ajustamento de conduta está lá, tá assinado pela Petros, pela Petrobras, pela Previc. Representação de trabalhador não existe nesse termo de ajustamento de conduta, tá certo? Ou seja, eles fizeram um termo de ajustamento de conduta a ser cumprido, mas quem vai pagar a conta são os trabalhadores, ou os aposentados, os pensionistas, tá certo? E isso aí realmente é uma forma desumana de você cobrar uma conta, tá? E as pessoas não estavam preparadas financeiramente para enfrentar isso. Então, na realidade, o que está acontecendo, eles estão atentando contra a dignidade da pessoa humana. E isso aí cabe reparação no judiciário, certo? Eu até aconselho o seguinte: aquelas pessoas que se sentirem prejudicadas nesse ponto aí, certo? Elas procurem o judiciário para pedir uma ação, entrar com uma ação de reparação de danos, tá certo? Porque a empresa, ela tem que garantir o sustento do empregado, tá certo? Então, hoje, por exemplo, existem situações que a pessoa está 50% dos seus rendimentos estão sendo usurpados pela empresa para o plano de equacionamento e a contribuição mensal da Petros. O que é que eles estão fazendo? Emitindo boleto bancário, porque algumas pessoas têm empréstimos com a Petros, estão emitindo boleto bancário que é exatamente para não sensibilizar a mais consignado e depois a pessoa não possa reclamar com relação a mais consignado. Ora, se eu recebia 5 e estou recebendo hoje um contra-cheque 0, com certeza ele usou, não foi só 30% da minha mais consignado. Então, cada caso vai ter que ser analisado, tá certo? No primeiro momento, o que nós vamos fazer é apresentar esses contra-cheques no judiciário, dentro da nossa ação, dentro da ação civil pública, para que o juiz tome alguma outra medida coercitiva mais enérgica com relação a isso aí, tá certo? Agora, com relação a isso aí, garante que vai ser cumprido? Não garante, porque a Petros está demonstrando que ela não tem nenhum interesse em cumprir a decisão liminar da forma que foi determinado. Ela diz que não pode fazer o equacionamento pelo mínimo porque não ajustou isso com a Previc, mas também ela não ajustou com o funcionário que quer fazer pelo máximo, tá certo? Então ela tá se valendo de um compromisso que ela assumiu com a Previc
E esse compromisso só traz uma responsabilidade para a Petros. É que se ela não cumprisse ali, os diretores pagariam uma multa de R$500 mil cada diretor. Tá certo? Então por isso que eles não estão querendo pagar essa multa. Estão empenhados. Eles estão empenhados. Eles se empenharam exatamente nesse termo de ajustamento de conduta. Mas eles estão dando mais importância a um termo de ajustamento de conduta do que a medida judicial. Certo? E isso aí, como vai terminar, eu não sei. Tá? Mas vai chegar uma hora que eles vão ter que cumprir. Certo? E o nosso pedido é que eles devolvam o dinheiro que foi descontado de forma diferente da liminar e, ao mesmo tempo, evitem de fazer novos descontos nos contra-cheques agora nós temos que fechar o nosso leque, que nós estamos bem amplo, mas hoje a gente tem que fechar aos sindicalizados, porque não fomos nós que criamos isso aí, mas foi o próprio juiz que já determinou que os beneficiários são os sindicalizados. É uma batalha complexa, né? O internauta João Rocha, ele traça um cenário e, em função desse cenário, ele faz uma pergunta. Eu vou ter que ler aqui objetivamente, porque o cenário é intrincado, é bastante complexo. Ele diz o seguinte: imagine daqui a 3 ou 5 anos, o seguinte cenário: liminares concedidas, derrubadas, reconquistadas, ações ajuizadas com abrangências parciais em função de filiação ou não e dependendo de endereço. Colegas que moram no exterior, uns colocando o endereço de moradia no Brasil, outros não. Fato. Uns pagarão mais taxa extra, outros menos e outros nunca pagarão. Se o plano é mutualista, aí vai a pergunta: como essa conta vai ser fechada num cálculo atuarial futuro? E como será calculada a parcela de equacionamento numa possível e provável revisão do plano de equacionamento do déficit? Muito bem. Você bem colocou, o plano ele é mutualista, pressupõe que todos têm que pagar na mesma proporção, né, o equacionamento, inclusive a própria patrocinadora. Tá certo? Como vai ficar essa situação? Eu confesso que eu não sei como é que vai ser feita essa conta, porque a previsão legal do plano é que todos contribuam equitativamente dentro do seu plano, tá? De fato, realmente existe essa discriminação, essa separação. Alguns estados conseguiram liminar, outros não conseguiram, tá certo? O que eu entendo é que vai chegar um momento que a Petros ou vai ter que arranjar uma forma de cobrar exatamente o que foi cobrado hoje de alguns, ou então devolver o dinheiro de todo mundo e fazer um outro tipo de cobrança, tá certo? Essa forma que ela está fazendo, ela está tumultuando realmente o plano. E eu não sei se ela está fazendo isso aí já intencionalmente, para que amanhã ou depois ela venha apresentar um outro déficit para colocar exatamente nas costas daqueles que não estão pagando, que estão se beneficiando por liminares, certo? E isso aí vai complicar realmente a questão do próprio plano, tá certo? O plano, exatamente como ele colocou aí, é um plano mutualista, ou seja, todo mundo tem que contribuir, certo? E é uma pergunta que eu vou deixar no ar, eu não tenho resposta para ela, tá? Na realidade é o seguinte: o que a gente pode responder nesse momento é sempre qual será o nosso próximo passo. A gente tem que se lembrar que a gente está brigando com uma das instituições que tem um volume de dinheiro movimentando muito, muito alto, não é um volume pequeno, tá certo? Ela tem força no mercado, ela tem força nas instituições, a gente não pode negar, tá certo? E essa briga, como eu disse desde o início, é uma briga realmente de gente grande, e a gente está nela até onde for possível se trabalhar na área jurídica. Ainda com relação a essa questão, o internauta Dino Barbosa faz a seguinte pergunta: o PPSP1 é um plano mutualista, então é legal fazer a separação de massas entre repactuados e não repactuados? Em sua opinião? Isso aí é discutível dentro de um plano onde nós tínhamos 12 ou 13 posições, certo? 12 ou 13 situações diferentes desse plano.
Tá? E agora, com essa divisão de repactuados e não repactuados, passaram de 12 para 24 ou de 13 para 26. Então hoje nós temos 26 categorias dentro do plano Petros. É o plano mais complexo que pode existir em termos de previdência complementar. Tá? Alguns planos têm 1 ou 2, mas aqui nós realmente estamos trabalhando com 26 segmentos dentro de um plano de equalização. Na realidade, existe uma falsa premissa de que aquelas pessoas que não repactuaram seriam beneficiadas no caso de um déficit, tá? Mas não existe esse benefício. O que existe, inclusive, é o seguinte: na hora de dividir o bolo do déficit, que foi quando foi feita agora a divisão, já existe essa divisão do déficit, que seria um valor para os repactuados, um valor para os não repactuados. Nessa divisão aí, os não repactuados estão ficando inclusive com uma fatia maior, e existe inclusive uma previsão de que lá na frente o valor que eles vão estar pagando é bem maior do que os não repactuados, ou melhor, do que os repactuados, tá certo? O que a FUP está tentando fazer, inclusive, uma das propostas que surgiu nesse encontro que nós tivemos lá em Curitiba, é de se criar um plano 3, onde poderia, isso é proposta, isso aí ainda não é nada concreto, tá? É uma proposta de se criar um plano Petros 3, onde traria-se todo o PPSP1 para dentro desse plano 3, tá certo? E se faria a divisão do que existe patrimônio da forma que é feita no plano 2, tá? Ou seja, passaria a ser gestão de carteira de poupança de cada participante, tá certo? Então isso é uma proposta que está se construindo, não existe nada de concreto, tá certo? Que nessa proposta aí, ela seria uma forma de tirar esse impacto dos não repactuados, certo? Porque a previsão é que os não repactuados vão pagar mais do que os repactuados dentro desse equacionamento, tá? Então essas questões aí, elas deverão ser tratadas após a apresentação do laudo pericial, quando nós temos a oportunidade de questionar algumas coisas dentro da perícia, tá? Porque após a perícia nós somos aberto prazo para que a gente apresente algum questionamento com relação à perícia, e o perito se manifeste sobre aqueles nossos questionamentos. Para a realização da perícia, a gente tem que apresentar os quesitos, tá? Quais são, o que é que a gente quer que o perito responda para a gente. Esse questionamento aí dos repactuados e não repactuados, eles podem aparecer nesse momento, ou após a perícia também a gente pode apresentar esse tipo de questionamento, certo? Então, no momento certo, a gente vai tentar trazer mais esclarecimento com relação a esses aspectos, como eu disse a você, das 26 categorias dentro do plano. Sim. Certo? E hoje a gente não tem ainda como dizer como é que fica a situação de um, de outro, do repactuado, não repactuado. A gente não tem como fazer isso aí agora. Mas depois, ou na época da perícia, ou após a perícia, a gente vai ter como responder todo esse questionamento dessa divisão. Quero dizer o seguinte, que aquele pensamento, aquela forma que sempre foi aventada nos corredores da empresa lá, de que os não repactuados não iriam pagar o déficit, isso aí esqueçam, porque a lei complementar 109 é que diz que todo mundo tem que pagar. O Alexandre Domingos faz uma pergunta muito objetiva. Ele faz o seguinte questionamento: caso a liminar seja cassada, nossa liminar aqui, o que deverá incidir sobre participantes e beneficiários do PP1? Bom, a liminar, Alexandre, ela é uma decisão precária. Ela realmente pode a qualquer momento ela pode vir a cair, tá certo? Embora a decisão do Tribunal de Justiça aqui, a decisão do relator, certo? Ela foi muito bem fundamentada, tá? Onde ele diz o seguinte, que se o equacionamento ele pode ser feito de uma forma menos onerosa, por que ele vai ser feito de uma forma mais onerosa? Tá? Então, a nível de liminar, no Tribunal de Justiça, ou seja, dentro do agravo de instrumento, o relator ele já tem um entendimento muito parecido com o nosso. Existe necessidade de equacionar? Existe, mas esse equacionamento ele tem que ser feito pelo teto, ou existe uma forma menos onerosa para o participante?
certo? Então, se tem uma forma menos onerosa, eu acredito que a gente vai conseguir levar essa liminar, pelo menos juridicamente, pelo menos com relação ao entendimento jurídico das pessoas, das pessoas que estão envolvidas com esse processo, tanto o juiz de primeiro grau como hoje o relator dentro do TJ, eu fico tranquilo nesse aspecto, porque eles estão muito conscientes de que existe uma forma menos onerosa e é essa forma que tem que ser implementada. Tá certo? Agora, com relação à previsão sobre decisões futuras, aí a gente fica... O Dirno Barbosa, que encaminhou aquela questão referente à separação de massas, ele retoma aqui o tema perguntando o seguinte: sob o aspecto da legalidade, está correta a separação? Essa proposta da separação de massas, se eu não me engano, ela tem alguma coisa a ver com pedidos da própria categoria que tinha feito esse tipo de pedido de separação, tá? Na realidade, nós não tivemos ainda acesso aos normativos da separação de massa. Então, para responder se foi legal, se não foi legal, eu teria que ter acesso a esse material, certo? É interessante o seguinte, que até a própria repactuação, a gente não tem, eu não tive acesso ainda a todo o material, porque inclusive houve mais de uma repactuação. Houve uma repactuação, se não me engano, em 2002 e teve uma outra posterior, 2008, alguma coisa assim, certo? Então, desculpem, não foram só duas não, tem mais de 3 repactuações que foram feitas com a categoria. E cada uma dessas vinha uma norma diferente. E eu já pedi para que me trouxesse essas minutas e até hoje não me foram apresentadas as minutas das repactuações. Então eu preciso desse material para poder emitir realmente uma opinião mais formada com relação à legalidade ou não da divisão de massas. E qual é o impacto disso aí para a categoria. Doutor Marcelino, para encerrar, concluída essa audiência de conciliação realizada na manhã de hoje, quais os trâmites jurídicos que o processo deverá percorrer? Como fica essa questão dos prazos e que outras informações o senhor consideraria importantes serem repassadas nesse momento? Muito bem. Na audiência de hoje, a Petros teria que ter apresentado, inclusive, a contestação à ação, tá? Então hoje começa o prazo dela apresentar a contestação. Na hora que ela apresentar a contestação, vai ser aberto um prazo para nós apresentarmos a réplica, a contestação e impugnar alguns documentos que ela vai trazer para o processo. Feito isso aí, o juiz deve marcar uma audiência de instrução, aonde vai ser reforçada a questão da necessidade do perito, tá certo? E aí vem a perícia, vem a manifestação sobre a perícia, até que vai chegar o momento da decisão final do processo, né? Com relação à questão imediata, porque nesse processo é interessante dizer o seguinte: ele é um processo que ele tem uma vida longa, mas ele tem decisões imediatas em razão de que está atingindo a categoria hoje, não vai atingir a categoria depois, tá certo? Então, por exemplo, eu fiquei muito preocupado com esses casos que os contra-cheques estão vindo zerados, certo? Isso aí é uma coisa realmente que não poderia acontecer nunca, tá? Então, na situação de emergência, o que é que vai acontecer? Na próxima semana a gente está apresentando os contra-cheques daqueles que foram descontados e que são sindicalizados, tá certo? E vamos pedir para que o juiz tome uma medida mais drástica com relação a isso aí, tá? Esse é um trâmite das medidas mais rápidas. Nas medidas ao longo do processo, é como eu falei, a gente vai ter agora a questão da contestação, da réplica, da audiência de instrução, e o processo vai ser instruído até que vai chegar o momento da decisão final. Esse momento da decisão final, em termos de primeiro grau, em termos de 10ª vara, eu acredito que ele leva aí talvez 2 a 3 anos na primeira instância. Com certeza o perdedor, se formos nós ou se for a Petros, que eu acredito que nós não vamos ter esse problema, mas se a gente vier a ter, a gente vai ter que recorrer, apelar para o tribunal, aí vamos ter mais 1 ano ou 2 e termina sempre no STJ ou no STF, se for aventado ao longo do processo alguma questão constitucional. Bom, é isso. Concluído o nosso tempo, nós agradecemos ao doutor Marcelino Monte, assessor jurídico do Sindipetro-RN, pelos esclarecimentos. Agradecemos também pela sua audiência e participação.
Bom, e é isso. Obrigado a todos dos estúdios aqui da TV Sindipetra RN, Cristian Vasconcelos e Arthur Varela.